Em relação à fonte de renda, há um aspecto bastante importante, a última coluna, outras fontes de renda, 13%, porque naturalmente 80%, 78% não possuía nenhuma outra fonte de renda, era a própria atividade econômica, né, que era a fonte de renda, mas 13% tem outras fontes de renda, e possivelmente, e esse é um tema que nos traz aqui, possivelmente uma parcela desses recebem Bolsa Família. Nós cruzamos o cadastro de todos os ex, 31/7, 1.400.000, com os beneficiários do Bolsa Família, e identificamos 102.627 empreendedores individuais formalizados com CNPJ que recebem Bolsa Família. Não? 7,3% do universo, e aqui nós temos alguns dados bastante interessantes, em primeira mão, esse cruzamento saiu ontem, estado por estado, não é? Aqui em números absolutos, quer dizer, um grande destaque para a Bahia, São Paulo, e lá no final, Distrito Federal, Roraima. Mas nós podemos olhar de outra forma, proporcionalmente, a quantidade de empreendedores individuais que recebem o Bolsa Família, medindo as coisas de uma forma melhor, na medida que coloca as proporções. A média Brasil é 7,3%, 7%, e a gente sai de Roraima com 16%, Alagoas 16%, Maranhão 15%, Paraíba 14%, e chegamos aqui em São Paulo 4%, Santa Catarina 3%, DF 3%. Média nacional 7%, então nós temos aqui um forte elemento, não é, de sobreposição entre empreendedor individual e Bolsa Família, sabendo, e nós sabemos disso no nosso dia a dia, que muitos informais ainda não aderiram, ainda não se formalizaram com receio de perder o apoio do Bolsa Família. Uma informação que nós precisamos cada vez mais divulgar, não é? Eles aderiram e não perderam o Bolsa Família, porque existe esse receio de que perde a ajuda. Olhando de uma outra forma, está aqui os números, estados por estado, esses números serão divulgados. Então, de Roraima ao DF, a quantidade de empreendedores individuais e dentro deles o que recebe Bolsa Família e as proporções todas. Chegamos, de novo, a 102.627. Isso está crescendo. Nós acreditamos que vai aumentar a proporção de empreendedores individuais que recebam o Bolsa Família, na medida que vai se entendendo que isso não perde o benefício, ao contrário, é uma das vias, das possibilidades de prescindir da própria ajuda, né? Naturalmente que é um fenômeno urbano, apenas 8% está no campo. O empreendedor individual é também um fenômeno urbano, na medida que no campo, o Fundo Rural, a questão da previdência está muito bem resolvida, e o empreendedor individual tem um grande estímulo, um grande incentivo, que é a inclusão previdenciária, o fato de poder contar com a previdência a partir do registro. Nós estamos falando fundamentalmente das cidades, e se olharmos aí no recorte de 19 cidades, que a gente já chega a quase 1/4 do universo, nós temos aí o quê? Salvador, Bahia, com quase 5.000 empreendedores individuais que recebem Bolsa Família, e vamos descendo, chegando aí a Nova Iguaçu, Belo Horizonte, Belém, Jaboatão dos Guararapes. Então, são as grandes metrópoles, as grandes cidades e as cidades próximas, as cidades muito populosas da periferia das grandes cidades, das capitais. Bastante concentrado, um número razoável, na cidade de São Paulo, por exemplo, 2.500 empreendedores individuais que recebem o Bolsa Família. Um aspecto também interessante, nós estamos nos debruçando sobre esses dados, analisando, mas isso chama atenção, que é a relação de parentesco com o chefe da família. O Bolsa Família né, como o próprio nome diz, é para toda a família, e nós temos aqui cônjuge ou companheiro, quer dizer, não é o titular do Bolsa Família, cerca de 40%, e o filho, cerca de 7%. A gente avança aqui a quase 50%, quase metade que se formalizou como empreendedor individual não é o responsável, o cabeça da família, o que pode revelar um pouco esse quadro, explicar um pouco esse quadro. Quando a gente compara por gênero, o universo de empreendedores individuais e o recorte do empreendedor individual que recebe o Bolsa Família, a quantidade de mulheres, no segundo caso, é superior. Mais de 50%, a gente tem alguma coisa como 5% a mais, não é? Esse dado é interessante, e tem alguns outros também, por exemplo, em relação à idade. Quem é empreendedor individual que recebe Bolsa Família é mais jovem do que o universo, né? É mais jovem,
é a coluna azul, e a gente tem aí entre 25 e 39 anos, 56%, não é? E na idade acima de 40 anos, um pouco menor. Então, pode ser aí a relação de parentesco, filho ou coisa do tipo. E enquanto que há uma grande percentual de analfabetos beneficiários do Bolsa Família, a secretária chegou a falar, acho que quase 25%, nós temos aqui um número muito inferior, 4%. 4%, isso talvez se explica porque a atividade empreendedora, não é? Exige habilidades, conhecimentos, e sendo analfabeto é muito difícil. Então, nós temos aqui uma porção muito maior de alfabetizados e, curiosamente, né, nós temos aqui, de fato, curiosamente não, é bastante plausível, de que quando comparamos o universo do empreendedor individual com o segmento que recebe Bolsa Família, o nível de escolaridade é inferior. A média no Bolsa Família é inferior ao universo. Só que isso nessa comparação entre empreendedores individuais. Se voltarmos novamente a comparar com a população, também os empreendedores individuais que recebem Bolsa Família têm um nível de escolaridade superior à média da população brasileira. Ensino médio, técnico completo, 39 a 26, na base da pirâmide o mesmo percentual e, naturalmente, que superior, acima, inferior à média da população. Mas veja que estamos falando sempre aqui de pelo menos segundo grau, de ensino técnico, de um profissional que vê na formalização uma possibilidade boa de se estabelecer, de estabilizar a sua fonte de renda, a sua atividade econômica. Novamente, um dado muito importante, então, entre os beneficiários da Bolsa Família, aqueles mais escolarizados, uma quase que residual o analfabetismo, a adesão ao empreendedor individual. Se olharmos para os setores, não tem diferenças tão grandes, chama atenção apenas o comércio, né? Um pouco mais, indústria mesmo, né? 18, construção civil. Quer dizer, comércio certamente é um setor de pequenas barreiras de entrada, de ingresso, é bastante fácil, exige pouco capital, mas também serviços, né? Um pouco menos, serviços pessoais em primeira linha do que nós estamos falando. Essas são um destaque aí que já chega a quase 40% do universo, de quais são as atividades do empreendedor individual que recebe Bolsa Família. Nós estamos falando muito do comércio, estamos falando muito de serviços pessoais, né? Cabeleireiros, pedreiros, obras de alvenaria, eletricistas, bares, lanchonetes, comércio varejista de novo, confecção, costureiras, né? Fornecimento de alimentos preparados. Quer dizer, nós estamos falando um pouco aí daquelas habilidades, daqueles conhecimentos que as pessoas têm e que transformam em capital produtivo e transformam em negócio. O universo dos empreendedores individuais, há uma grande concentração também, nós temos 150 mil empreendedores individuais no comércio varejista de vestuário, né, na venda de roupas, cabeleireiros, lá embaixo tem um pouco atividade estética, serviço de beleza, aqui está incluído manicure e tal, então entre cabeleireiros e manicures a gente chega também a quase 150 mil, não é? Atividades de muita presença de mulheres. O aumento da renda faz que também há um grande florescimento, um grande incentivo a esse tipo de serviços pessoais, bares assemelhados, confecção sob medida, novamente costureiras, né? Alfaiates, 30 mil. Então, nós temos aqui uma grande concentração em cerca de 10 atividades, em que pese serem mais de 400 atividades passíveis da formalização através do EI. Bom, qual que é a agenda? Qual que é o desafio para os próximos anos? Nós precisamos, em primeira linha, manter e ampliar o esforço de formalização. A expectativa é que possamos chegar a 5 milhões de formalizados no ano de 2015, ela é real, ela parte de um estudo de métodos de regressão, mas isso tem que ser feito. Esse ano nós estamos com a meta de 500 mil formalizados, vamos superar muito fácil essa meta. O ano que vem vamos para 750 mil, quer dizer, 50% a mais. Mas, naturalmente, formalizar é o primeiro passo. Nós temos que promover a sustentabilidade, fortalecer os pequenos negócios, os empreendedores individuais, e possibilitar até o crescimento da própria atividade. Uma fração ainda muito pequena, mas já está acontecendo, de empreendedores individuais já estão migrando, né, no Simples Nacional para a categoria de microempresa. Isso passa por capacitação para gestão, passa por acesso a mercados nas suas mais diferentes relações, passa por acesso ao crédito, fundamental para alavancar os negócios.
simplificar, desburocratizar. Aqui é uma grande agenda com as prefeituras em especial. Nós temos notícias, conhecimentos no Brasil todo de posturas, de atitudes, de eventos que não são bem-vindos, para não usar palavras mais fortes, em relação às pessoas que se formalizam. Concretamente, se formaliza e daí 2, 3 dias recebe um fiscal querendo cobrar IPTU de pessoa jurídica, querendo cobrar taxas inadequadas, etc. Nós precisamos melhorar isso, passa pela Lei Geral Municipal.